Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma conferência, Conferência 5 e 6, as dimensões e onde estão em nós. Essa conferência, antigamente eram duas conferências, e foram juntados os dois temas, por isso ficou Conferência 5 e 6. As dimensões. Bem, o que vem a ser as dimensões? Dimensão é um espaço dimensionável. Então a gente sabe muito bem que temos um espaço aqui. Esse é a terceira dimensão. Essa dimensão conhecemos um tanto quanto bem. Mas existem infinitas dimensões. Dimensão, na realidade, é nível de consciência. Então nós percebemos bem a terceira dimensão porque o nosso nível de consciência está a ponto de conhecermos apenas esta dimensão e admitirmos apenas esta dimensão. Mas existem 7 dimensões básicas na natureza, ou 7 níveis de consciência básicos na natureza. A primeira dimensão, então se eu pegar um ponto, movimentar esse ponto, então a distância entre dois pontos forma uma linha. Esta é a primeira dimensão. É um espaço, um nível de consciência inferior ao que temos como seres humanos. Então ali estão todas as formas de medidas lineares, metro, centímetro, quilômetro e assim por diante. Pertencem a este mundo todos aqueles seres mono e bicerebrados sem coluna vertebral. Então, só um instantinho, por favor. Bom, já vimos da conferência anterior que dos 7 centros, que existem 5 centros inferiores: o sexual, o instintivo, o emocional inferior, o intelectual inferior e o motor. São os 5 centros inferiores. E eles são também chamados de cérebros. Nós possuímos 3 cérebros: o motor, o instintivo e o sexual. Pois bem, então nesta primeira dimensão, perdão, 3 cérebros: o intelectual, o cérebro emocional e o terceiro cérebro, que é o cérebro motor, instintivo e sexual. Já nesta primeira dimensão estão ali os seres que possuem mono e bicerebrados sem coluna vertebral, que possuem apenas o primeiro cérebro, o cérebro motor, instintivo e sexual. Ou seja, não possuem sentimentos, não possuem o intelecto. É só o motor, instintivo e sexual. Se movimentam, procriam e possuem um instinto de preservação, instinto sexual, instinto de conservação, coisas desse tipo. Esta primeira dimensão, ela
forma o tritocosmos. Tritocosmos nós veremos adiante, que são os mundos infernais, formados por uma infinidade de leis. Então, quando lá no absoluto, no absoluto existem apenas uma lei, que é a lei do amor, então vem se desdobrando, né? O ser vem se desdobrando, a essência, a consciência, e vem sendo tragada pela mecanicidade, pelo número de leis, a ponto de que nesse tritocosmos existem de 192 leis até milhares de leis, até chegar no centro do planeta, né, no ponto central dos mundos infernos, onde existem milhares de leis, uma densidade terrível, um peso terrível, o tempo não passa, é angustiante. Então é o triste fim desses seres que estão no tritocosmos, na primeira dimensão. Eles nos veem como pontos. A segunda dimensão, deslocando aquela linha, desloco a linha, forma o plano. Esse negócio verde aqui, por exemplo. Comprimento e largura, ou comprimento e altura. Aqui estão as medidas quadradas, metro quadrado, centímetro quadrado, polegar quadrado, quilômetro quadrado e assim por diante. Faz parte desta segunda dimensão os seres bicerebrados com coluna vertebral. Bicerebrados, 2 cérebros. Então eles possuem o cérebro motor, instintivo e sexual, e o segundo cérebro, que é o cérebro emocional. Então são seres que começam a ter emoção, começam a sentir a natureza. Então, por exemplo, existem plantas sensitivas que sentem, a gente toca nelas, elas sentem, elas tipo desmaiam as suas folhas, porque começam a ter o cérebro sentimental. Esses seres, eles nos veem, os cachorros, os gatos, e eles nos veem como planos superpostos. Eles nos veem como planos superpostos. Cada dimensão está contida uma na outra. Então, por exemplo, o tritocosmos, ele está contido na segunda dimensão. E estas duas dimensões estão contidas na terceira, e assim sucessivamente. Nesta segunda dimensão está a personalidade. Ou seja, as aparências, as formas como nós vemos as coisas. A personalidade e a nossa superficialidade. Então a gente vê determinada pessoa pela sua personalidade, o que ela veste. A gente vê superficialmente as pessoas, não conhecemos as pessoas integralmente, mas sim o que julgamos delas pelo que elas são, pelo que elas têm. Aquele carro último modelo. Ou seja, julgamos as pessoas por aquilo
que é passageiro, que é ilusório, que não tem futuro muito longínquo. Então, os cachorros, por exemplo, eles têm coluna vertebral e têm os dois cérebros. Então, são os seres desta segunda dimensão. É o mundo das 96 leis. Aqui, então, já são 96 leis. Se antes eram... Perdão. Se antes eram 192, aqui, então, são 96. É o limbo, ou a antessala do inferno. Então, nesse limbo, aguardam as pessoas que morreram e que aguardam um novo corpo físico, quando não esgotaram ainda suas 108 existências, e neste limbo estão então os seres bicerebrados com coluna vertebral. Terceira dimensão. Terceira dimensão, então, é a nossa. Embora a gente não perceba a terceira dimensão. Que, por exemplo, quando esse pote aqui, ele tem um plano, tem outro plano aqui, mas como que a gente vê? Como se fosse um plano só. Porque nós não temos a consciência integral para esse plano. É análogo, por exemplo, ao pintor. O pintor de tela, ele consegue representar as três dimensões através de técnicas de sombras, de luz, sombras. Mas aquelas três dimensões estão num plano só, numa tela só. Então a gente não consegue perceber varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que conseguem perceber mais as três dimensões, outras menos. Não temos muita noção de profundidade. Mas a verdade é que a terceira dimensão, então, estão as medidas, é um espaço dimensionável através de medidas cúbicas, metro cúbico, quilômetro cúbico, litro, e assim por diante. Nós, então, portanto, vivemos mais na segunda dimensão do que propriamente na terceira dimensão. Um instantezinho, por favor. Perdão. Nós temos um nível de consciência onde a nossa consciência está mais enfrascada com tantos defeitos psicológicos, com erros psicológicos, que nós estamos vivendo mais na segunda dimensão do que na terceira, propriamente dito. E também porque estamos presos no mundo da superficialidade, da personalidade. Fazemos a personalidade nosso objetivo de vida. A superficialidade, que é algo da segunda dimensão. Infelizmente, a nossa consciência está mais na segunda dimensão do que propriamente na terceira dimensão. Bom, esta terceira dimensão ela é muito interessante. Então aqui estão os seres tricerebrados, ou seja, motor instintivo sexual, centro emocional, e começa aqui
a haver o centro intelectual. Então, só os seres humanos triscerebrados com coluna vertebral é que estão fisicamente na terceira dimensão. Os outros seres os vemos na terceira dimensão porque aquelas dimensões estão contidas na nossa, e a nossa estará na quarta, que estará contida na quinta e assim sucessivamente. E o nível de consciência daqueles bichinhos que a gente vê não estão nesta dimensão onde a gente está. É meio complicadinho talvez a princípio, mas isso a gente vai compreendendo, né? O objetivo dessas conferências é a gente ir compreendendo melhor o trabalho que temos que realizar, que temos que fazer. Então, esta dimensão, a terceira, ela é 48 leis. As leis vão dobrando. 48, 96, 192, 48. Então, são as leis do mundo físico, tridimensional de Euclides, a terceira dimensão, comprimento, largura e altura, ou volume, litros. Essas 48 leis estão representadas pelos 48 cromossomos de nossas células somáticas. 46 cromossomos que a ciência oficial já sabe que existem, mais um cromossomo que está em vias de ser descoberto, se é que já não o foi, e o 48º, que é totalmente desconhecido pela ciência oficial. Então, a importância do nosso corpo físico é que ele é um condensador de energias criadoras sexuais. Então, quando a gente dorme, nossa Divina Mãe deposita em nós as energias, repõe o nosso corpo físico através do centro instintivo, que é o tetrasustentador de nossas energias. E esse centro instintivo, ou vital, ele então repõe para os outros centros. E podemos transmutar essa energia nos unindo a uma terra de polo contrário. Terra se diz esotericamente um corpo físico. Então, uma terra contrária à minha, por exemplo, uma mulher, um ser feminino. E aí se pode transmutar essa energia criadora sexual, desde que tenhamos excedente, como vimos na última conferência, tenhamos excedente de energia para podermos transmutar. E também o homem recebeu então esse terceiro cérebro, o intelectual inferior. Então, nenhum outro ser possui o intelecto senão o ser humano. E só a partir disso é que se pode autorrealizar. Então, não existem possibilidades para outros seres se autorrealizarem, a não ser que tenham o intelecto. Então, quarta dimensão. A quarta dimensão é o tempo. Então, é um espaço dimensionável pelo fator tempo. Aqui, então, a quarta dimensão, ela continua sendo 48 leis. A quarta dimensão corresponde ao corpo vital.
é uma unidade superior de nosso corpo físico. Podemos dizer que é as águas, né, do ser humano. Somos formados 90% por água. Então, o nosso corpo vital, ele controla, através das águas, ele controla a nossa saúde, a reprodução, o sexo. É a parte superior de nosso corpo físico. O tempo a que nós estamos referindo é o tempo de vida. Então, a quarta dimensão nossa é o tempo desde que nascemos até o tempo que morremos. Esta é a quarta dimensão. É um espaço dimensionável pelo fator tempo. Nestas águas, que são 90%, encontramos todos os átomos metálicos de nosso sistema seminal, contidos no campo áureo. Então, é a aura, né? O campo áureo é tipo uma aura que vem sendo estudada. E esses átomos metálicos é que temos que liberar e regenerar. Então, temos que regenerar o corpo físico, que pertence à terceira dimensão, e temos que regenerar o corpo vital, que possui a quarta, que pertence à quarta dimensão. Isso aqui é complicadinho também para entender esse parágrafo. Nessas águas encontramos todos os átomos metálicos de nosso sistema seminal, contidos no campo áureo. E estes átomos metálicos são os que necessitamos liberar e regenerar. Esses átomos metálicos representam então o nosso ego, contidos no sistema seminal. Nossa energia criadora sexual, ela está contaminada, né, por nossos defeitos psicológicos. Então é um trabalho de revolução da consciência, ir purificando esta energia, transformando-a, para irmos criando nossos corpos superiores. Esse corpo vital, ele é totalmente desconhecido de nós. Temos que fazer consciência deles, ou seja, aumentar o nosso nível de consciência para que possamos percebê-lo. Então, dimensões são níveis de consciência. Nós não temos nível de consciência tal para que possamos perceber nem a quarta dimensão, nem a quinta, nem a sexta e muito menos a sétima. Quinta dimensão, um espaço dimensionável pelo fator eternidade. A quinta dimensão são 24 leis. É a eternidade. É o tempo em forma contínua. Não existe um princípio e não existe fim. É um tempo em forma contínua. É a eternidade. Tudo o que tem futuro já teve passado. E isso faz com que não percebamos ou que não consigamos ter consciência
do presente, do eterno agora. Passado e futuro se irmanam num eterno agora. E não conseguimos viver o momento, o instante. Estamos adormecidos de instante em instante, todos os instantes. Estamos com a consciência adormecida. Esta quinta dimensão, ela possui dois mundos. É o mundo astral e o mundo mental. Então, o mundo astral a gente consegue perceber alguma coisa, recordar através dos nossos sonhos. Mas sonhos apenas, que não são experiências, porque estamos adormecidos. Então, temos uma percepção leve da quinta dimensão. E também do mundo mental, uma leve percepção, devido a que sabemos que existem pensamentos, mas não percebemos o mundo mental. Não temos nível de consciência para isto. Assim como na terceira dimensão temos um corpo apropriado, que é esse corpo físico, na quarta dimensão temos que regenerar o corpo vital, e na quinta dimensão, no mundo astral, criar o corpo astral. Na mesma quinta dimensão, no mundo mental, no dos pensamentos, temos que criar o corpo mental. Quando criamos estes corpos, percebemos estas dimensões e poderemos nos manifestar nestas dimensões. Então nós vamos ensinar várias práticas com as quais podemos visitar estas dimensões, mas não podemos ficar lá, porque não temos os corpos apropriados ainda. Para podermos ficar lá, temos que criar os corpos respectivos. O corpo astral é de natureza molecular. Então, o nosso corpo físico é de natureza celular e o corpo astral é de natureza molecular. É o fogo ou o desejo. Maneja o nosso mundo emocional. Está controlado pelas salamandras do fogo. E o mundo mental, 12 leis. É de natureza atômica. Então aqui o corpo físico é celular, o astral é molecular e o mental é atômico. Bom, o corpo mental possui 12 leis, é de natureza atômica e corresponde ao ar, ou à sabedoria, origina o nosso intelecto. É a forma de pensar de cada um de nossos átomos. Está controlado pelos silfos e sílfides do ar. Então esta é a quinta dimensão. 12 leis e 24 leis. Quinta dimensão, 2 mundos, mundo mental e mundo astral.
Bom, então aqui o mundo astral, o mundo celular está formado pelas células. O mundo celular está formado por todas as células do nosso corpo. Nosso corpo, nosso corpo físico, o nosso mundo físico está formado por todas as células de nosso corpo. O mundo astral está formado pelas moléculas. Todas as moléculas conformam o corpo astral. E da união de todos os átomos conformam o corpo mental. Sexta dimensão. Vou ter que apagar aqui. A sexta dimensão é a realidade ou a verdade. É um espaço onde encontramos o que é, o que tem sido e o que será. Ou seja, os planetas do Cristo, os mundos eletromagnéticos. Os mundos eletromagnéticos, ou seja, os elétrons e os prótons. A sexta dimensão também possui dois mundos, o mundo causal e o mundo búdico. O mundo causal é formado por todos os elétrons dos átomos. E o mundo búdico é formado por todos os prótons dos átomos. O mundo causal é o mundo da vontade consciente. Quando criarmos esse corpo causal, teremos vontade consciente. De momento, só temos vontades que se dispersam entre si. Ou seja, num dado instante, temos vontade de fazer uma coisa, no outro dado instante, já temos vontade de fazer outra coisa. Da mesma forma, sabemos que temos vontades. Não temos a vontade consciente. Assim como sabemos que sonhamos porque recordamos, que pensamos, também sabemos que temos vontades, mas nunca suspeitávamos que essas vontades são um mundo próprio, uma dimensão própria, a sexta dimensão. Ou seja, não temos um nível de consciência para percebermos esta sexta dimensão. Esse mundo causal, ele é regido por 6 leis. E o mundo búdico por 3 leis. Então vemos que é um mundo que já está bem próximo do absoluto, bem poucas leis, ao contrário do nosso. Esse mundo causal, esse corpo causal que temos que criar, ele representa o verbo ou a energia criadora sexual. É a alma humana, conforma a alma humana. Então já vimos que somos formados de corpo, de alma e espírito. Essa alma que é contaminada por eus psicológicos, então essa alma que temos que criar, é o corpo da vontade que temos que criar. Temos que purificar esta alma.
E então aqui a alma humana e aqui o corpo búdico é a alma divina. Também, perdão, aqui eu escrevi 3 leis, mas é 6 leis. Então é de natureza magnética, né, os prótons dos átomos, formado por todos os prótons dos átomos, ou seja, a razão de ser do ser. Esse corpo se encontra levantado. Perdão. O corpo búdico, este sim é a razão de ser do ser. Ele se encontra levantado, é um corpo que não caiu. Portanto, é um corpo que não temos que criá-lo. Nós vamos ter que regenerar o corpo físico e o vital, criar o astral, o mental e o causal. É até aqui. Mas o corpo búdico não, ele não se encontra caído. Não precisaremos criá-lo. Mais tarde, no caminho iniciático, essas duas almas se fusionarão numa só, o que chamamos de o matrimônio perfeito. Então ocorrerá o matrimônio perfeito, a fusão das duas almas. E por fim, a sétima dimensão. A sétima dimensão, que é a grande realidade. A sexta dimensão é a realidade ou verdade, e aqui a grande realidade. Aqui sim são 3 leis. É o mundo átmico. É o mais baixo onde o nosso ser chega. O nosso ser ele não chega aqui na terceira dimensão. Não chega na quarta dimensão, não chega na quinta dimensão. Ele sai do absoluto e o mais baixo que ele chega é a sétima dimensão. O íntimo, esse ser do mundo átmico, é o nosso íntimo, o nosso guerreiro particular. E também não caiu, nunca caiu. Se o nosso ser tivesse caído, estaríamos perdidos, não conseguiríamos levantar nunca mais. Mas esse corpo búdico e o corpo átmico, eles não caíram e, portanto, não temos que construí-los, porque já estão prontos. Só não temos consciência para percebê-los. Então vejam que à medida em que as dimensões vão subindo, menos leis. À medida em que vão descendo, maior número de leis. Então, do absoluto, uma lei só, 3 leis, 6, estamos aqui com 48, com um nível de consciência no limbo, com 96 leis. E se não realizarmos esse trabalho sobre nós mesmos, fatalmente iremos para os mundos infernais, onde o número de leis são insuportáveis, um sofrimento insuportável. Podemos evitar esse descenso e retornarmos novamente ao absoluto. Aqui são os fótons, a luz. Os fótons de todos os átomos conformam o mundo átmico, a sétima dimensão, ou a grande realidade.
Bom, vamos estudar aqui neste gráfico onde estão as dimensões em nós. Então, a primeira dimensão, ela se encontra no aparato sexual. O assento básico dela é no aparato sexual e na energia criadora sexual. Por que a nossa energia criadora sexual está contaminada? Por causa dos nossos defeitos psicológicos. Nossa legião, defeitos que só promovem a maldade, o mal. Então, o mal não pode estar em dimensões superiores. Está no mais baixo, que é no trito cosmos. Então, nós temos que descer as infradimensões no mundo de nossos defeitos, através da autoobservação psicológica, para resgatar os níveis de consciência. Resgatar a nossa essência, os 97% de essência que estão presos dentro desses defeitos psicológicos. A segunda dimensão, a da superfície, o seu assento básico é no centro instintivo. A terceira dimensão, o volume, o mundo físico, o corpo físico, o seu assento básico é no centro sexual. Nosso corpo físico veio do sexo, então por isso centro sexual. A quarta dimensão, a do tempo, também está no centro instintivo, no baixo ventre, sobre a coluna. A quinta dimensão, que possui dois mundos, o mundo astral, que é o mundo das emoções, tem o assento básico no centro emocional inferior. O mundo mental, que é a forma de pensar de todos os átomos, a eternidade, tem o seu assento básico em nosso corpo físico no centro intelectual inferior. O mundo causal, a sexta dimensão, que também possui dois mundos, o mundo causal, tem o assento básico no centro motor, na nuca, na altura da laringe. O mundo búdico possui o seu assento básico em nosso corpo físico no centro emocional superior. Então aqui os dois corpos, os dois mundos cujos corpos característicos que não caíram, que são divinos, então estão em nossos centros superiores. Então o mundo búdico na glândula pituitária, na altura do intersenho, e o mundo átmico tem o seu assento básico em nós, na glândula pineal, no cucuruto, em cima, na parte superior do cérebro. As dimensões, elas estão todas dentro de nós, só que, como já vimos, não temos o nível de consciência adequado para senti-las, para percebê-las. E também não temos os corpos característicos também para percebê-las, para visitá-las. Mas existem práticas que podemos realizar, com as quais podemos
experimentar essas dimensões. Assim que vamos despertando a consciência, vamos nos despertando para estas dimensões. A conquista das dimensões nos permite governá-las com um menor número de leis cada vez. Esta conquista se faz no abismo, lá no Trito Cosmos, trabalhando nossa própria energia sexual, tirando a luz ou a sabedoria das trevas, despertando a consciência. Com o trabalho dos 3 fatores, se leva a cabo toda a conquista das dimensões. A morte nos permite liberar a consciência e purificar a energia criadora sexual. O nascimento no sexo nos permite criar os corpos existenciais do ser, corpos específicos para cada uma das dimensões. E o sacrifício pela humanidade permite a nossa desegoistização e o despertar do amor, que é a única lei do absoluto. Ou seja, se não despertemos o amor dentro de nós, não será possível o despertar da consciência e o conhecimento destas dimensões básicas. Conclusão. Não é possível ascender nas dimensões sem eliminar o pesado e o grotesco de nossa personalidade. A nossa personalidade que está em função do ter as coisas e não ser. Existe a personalidade a serviço do ser, mas não da forma como vamos indo. Não é possível ter representação real em uma dimensão sem ter criado o corpo correspondente. Viemos ao planeta Terra para nos autorrealizar e conseguir a consciência plena. Isto só é possível descendo nas infradimensões, onde se encontra presa 97% de nossa essência ou consciência. Sem trabalhar sobre nós mesmos com os 3 fatores, não é possível criar nada, absolutamente nada. Sem as práticas que vamos ensinar, não vamos nos tornar práticos. E também não vamos conhecer nada. É preciso praticar intensamente. E agora vamos ver então os métodos para ir comprovando estas dimensões. Para ir da terceira até a quarta dimensão se utilizam os processos jinas. Só que nós não ensinamos essas práticas jinas. Por quê? Porque mesmo o venerável mestre Rabulu, ele nos relata que ele tinha certa agonia de ir para a quarta dimensão, porque lá tudo é mais lento. Então, para ir de um lugar até outro é demorado. E no mundo astral é tudo muito rápido. Então, num instante você consegue ir de um lugar do planeta até outro. E na quarta coordenada é bem mais difícil, por isso não temos essas práticas do mundo Jinas, da quarta dimensão. Para ir da terceira dimensão até a quinta, então existem os desdobramentos. O desdobramento astral para o mundo astral e o desdobramento mental para o mundo mental. Esses desdobramentos nós vamos ensinar. O desdobramento mental é lá na fase B. Aqui estamos na fase A,
onde aprenderemos a fazer o desdobramento astral. E para ir da terceira dimensão até a sexta e a sétima, então é através da meditação. Vamos então fornecer as práticas de meditação para conhecermos essas dimensões que já são praticamente divinas. Aqui existe o vazio iluminador, aqui você consegue chegar ao êxtase, ao samadhi, conhecido pelos orientais, é o experimentar o vazio iluminador. E como eu falei, sem a gente praticar essas práticas que vamos ensinar, por isso temos que nos tornar práticos, não conheceremos nada. Não conseguiríamos mudar, nos transformar. Não conseguiríamos adquirir os níveis de consciência específicos, né, para estas dimensões. E a criação dos corpos se faz com a prática da alquimia sexual. Assim como foi criado o nosso corpo físico com o sexo, é desta forma que vamos criar os corpos superiores e regenerar o corpo físico e o vital, com a prática sexual, sem a perda de nossa energia criadora sexual, sem jamais chegarmos ao espasmo ou ao orgasmo, sem chegarmos à ejaculação. Essa energia sexual que temos que aprender a fazer com que ela reverta, ao invés de sair para fora, reverta para dentro de nós, essa sim criará nossos corpos superiores. Só que ela está contaminada. Então, além de não termos excedente de energia, porque estamos com os centros da máquina humana desequilibrados, essa energia ainda está contaminada por nossos defeitos psicológicos. Então, temos que ir eliminando nossos defeitos como o primeiro fator da revolução da consciência, para ir purificando essa energia criadora sexual. Então, esta é a conferência. Obrigado pela participação e até a próxima. Tchau.